irmãs, muito bom poder estar com vocês, aproveitando já que vocês estão aí em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir o texto sagrado em João capítulo 6, Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 6, João 6, e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo de João. E nós queremos meditar com vocês sobre o tema hoje: para quem iremos? Os versículos que nós vamos fazer a leitura se encontra a partir do 66 até o 71, bem na conclusão deste que é um dos mais longos capítulos do Novo Testamento, especialmente do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, 66 a 71, diz assim: a boa, perfeita e santa palavra de Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número dos 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Podeis sentar, irmãos. Como eu disse no início, mais uma vez é bom estar com vocês, revendo a igreja, a congregação, podendo meditar na palavra de Deus, podemos também visitar a família missionária, ouvir o que Deus tem feito através do trabalho aqui da congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Mojimirim. Ficamos muito felizes. Era para estar aqui no domingo passado, mas no domingo passado nós temos um outro compromisso, a inauguração de mais um espaço para a plantação da Igreja Presbiteriana lá em Jundiaí, a Igreja Presbiteriana Esplanada. Tivemos uma festa boa, calorosa, calorenta, né? Também lá foi uma boa festa com os irmãos ali. E no sábado eu estava no Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na jornada missionária realizada pela Sinodal ali na Igreja Presbiteriana Primeira e Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Então, com preocupação de não poder estar aqui de manhã, então a gente adiou para hoje, para estar com vocês. Para quem iremos? Que boa pergunta é essa? Estamos vivenciando aqui um momento onde os discípulos de Jesus são colocados à prova. Se você acompanhar a leitura de todo o capítulo, você vai ver logo no versículo 60, os discípulos se escandalizaram pelo discurso de Jesus. Jesus começou a tratar de assuntos seríssimos com aqueles irmãos. Ele fala no versículo 51 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele também vai falando a respeito do versículo 53, que ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não entendes a vida, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus começa
a falar da sua morte. Jesus começa a cobrar uma posição dos discípulos, porque a sua partida estava próxima, e ele trouxe coisas que para eles era grandiosa demais, e muitos temeram e murmuravam por causa desse discurso de Jesus, quando ele diz: a minha carne é o pão verdadeiro, o meu sangue produz vida, quem não comer da minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem vida. E eles começam então a deixar de andar com Jesus. Este anúncio que Jesus faz é duro de se ouvir. No versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Começaram muitos a deixar de andar com Jesus. Procuraram, quem sabe, voltar às práticas do judaísmo, apenas com uma observação da lei, muitas vezes legalista, sem compromisso com aquele que é o Messias, que era aguardado pela maioria dos judeus. Eles almejavam a volta do Messias, eles não viam a hora que isso acontecesse. Mas quando Jesus retrata essas verdades, o discurso parece ser duro demais para ele. Nós vamos decorrendo o texto, e o versículo 66 já também nos diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Queridos, o pastor Arival, ele sempre faz algumas afirmações contundentes, né? E uma das afirmações que ele faz é que nós somos chamados para fazer discípulos, e discípulos de Cristo, não de uma ideia, não de um ideal, mas discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo jamais o abandona. Nesse texto, Jesus coloca à prova os seus discípulos. Quando muitos o estavam abandonando, ele agora dirige aos 12 a palavra. Leia comigo o versículo 67, diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus olha para os 12 discípulos e diz: e vocês? Vão pelo mesmo caminho? Vão me abandonar? E aí vem, irmãos, a resposta que deve estar na boca de todo verdadeiro discípulo de Jesus. Pedro responde a Jesus de forma imediata: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa maravilhosa. Irmãos, mais do que nunca a igreja de Cristo precisa responder ao chamado à responsabilidade. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para muitas vezes sofrermos, quando o próprio Jesus diz: neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A promessa de Jesus nunca foi que os crentes em Cristo não passarão por provações, que os crentes em Cristo não enfrentarão batalhas. Ele mesmo recomendou os discípulos a esse respeito. E agora ele olha bem próximo dos seus 12 discípulos, os homens que foram os mais próximos de Cristo, e olha para ele e diz: e vocês também querem se retirar? E vocês também querem me abandonar? A resposta de Pedro não foi assim: Senhor, nós não temos opção. A resposta de Pedro não foi: Senhor, o Senhor fez tanta coisa boa que nós não podemos deixar de seguir o Senhor. A resposta de Pedro para Jesus não foi uma resposta atemporária, como diz: por enquanto
nós estamos aqui, Senhor, mas se o caldo engrossar, se as coisas complicarem, aí nós vamos ter que tratar do assunto posterior, lá na frente. Não, irmãos, a resposta de Pedro, a resposta da igreja, como Pedro é: para quem iremos? Para quem iremos? Não é para onde iremos, não é o que faremos, mas a resposta de Pedro é: para quem iremos? E por que isso? Em primeiro lugar, irmãos, porque ninguém é como o Senhor é. Você pode dizer comigo? Ninguém é como o Senhor é. Para quem iremos? Pedro diz para Jesus de forma imediata: para quem iremos, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna. E ele continua no versículo 68, tu tens as palavras de vida eterna. No 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que Pedro está dizendo aqui: Senhor, não há vida eterna sem você, não há, Senhor, outro Deus além de você. Nós temos crido, nós conhecemos que tu és o Santo de Deus. Há muitas opções para exercer religião. Há igreja de todo nome e para todo propósito. Há pessoas que exaltam o poder diabólico de Satanás e diz que isso é uma religião, é uma fé. Há pessoas que vão para o culto e assistem um verdadeiro espetáculo, como se estivesse assistindo um programa de entretenimento no final da tarde, no domingo, como acontece nas TVs abertas. Há pessoas procurando servir a Senhor Jesus em igrejas que ofereçam milagres como troca de mercadoria. Eu te dou tanto e você me dá esse milagre. Eu faço isso e você me dá aquilo. Não falta modelos de pregação, não faltam músicas, não faltam ambientes de culto. Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos, Senhor? Se só tem vida eterna em Jesus, porque ninguém é como o Senhor é. Ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é como o Senhor? Ele é a própria vida. Ele disse isso muito claro: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida. Aquele que entende que Ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que foi oferecido na cruz do Calvário, no Monte da Caveira, para a nossa eterna redenção. Ele que estava no princípio, capítulo 1 de João, quem é como Ele é? Ele é o próprio Deus. O capítulo 1 de João começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a própria vida, a própria luz da vida. Quando nós vamos caminhando no texto, a palavra do Senhor nos diz, versículo 10: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. A palavra do Senhor continua dizendo, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Quando Pedro diz para quem iremos, irmãos, ele está dizendo: não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque ninguém é como o Senhor é. E ninguém oferece o que o Senhor oferece. Ele olha e responde: tu tens as palavras de vida eterna. Coisa maravilhosa, irmãos. Não há vida eterna sem Jesus. No capítulo 3, quando fala da missão do Filho, está muito claro quando Jesus prega a Nicodemos, aquele encontro quase que secreto, que Nicodemos vai à presença do Senhor, reconhecendo que ele falava como mestre de Israel, com autoridade, e ele começa a ouvir Jesus falando sobre o novo nascimento. E aquele teólogo, aquele homem tão profundo no conhecimento das Escrituras, ficou abismado ao ouvir sobre o novo nascimento e diz: como pode um homem sendo velho, sua mãe já morta, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus continua orientando, pregando para aquele professor de teologia, daquele conhecedor das Escrituras, que aquele que nasce da carne é fruto da carne, mas que nós precisamos nascer da água e do Espírito, que é vida. E lá, irmãos, no versículo 16, que coisa maravilhosa, o texto mais conhecido do Novo Testamento: que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Aí Pedro diz: para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, nós temos conhecido, nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Mas quando nós vamos folheando as Escrituras e vemos sobre vida, vai lá no capítulo 10 de João, ele diz que ele nos dá vida e vida abundante, que uma vida que só ele pode proporcionar a nós. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus ou vem ao próprio céu se não for por intermédio dele, porque só ele tem as chaves da vida eterna. Maria não tem, Buda não tem, Aparecida não tem, Padre Cícero não tem. Só quem tem a vida e as chaves da vida eterna é Jesus. Voltando ao capítulo 1 de João, diz: mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos, transformados o quê? Em filhos de Deus. A vida eterna é para os filhos de Deus. Os céus é para os filhos de Deus. E só herda os céus quem tem vida eterna. Vida eterna, vida abundantemente, vida plena, sem interrupções, vida sem pecado, vida sem nenhum tipo de dor. Vamos viver essa vida eterna na prática, naquela mansão maravilhosa que Jesus vai confortando os discípulos no capítulo 14 de João, falando da casa do Pai, onde nós vamos passar a eternidade, onde Ele fez para mim e para você moradas. Como olhando para o texto, irmãos, nós vimos a resposta de Pedro. Qual era o cenário? A multidão começou a abandonar Jesus. O discurso era muito duro para se ouvir, e se era duro para se ouvir, duro para se entender e duro para se praticar. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. É preciso coragem para seguir Jesus. Há muitas pessoas
que pregam um evangelho sem sofrimento, sem tribulação, sem perseguição. Essas pessoas que pregam esse evangelho são incapazes de compreender o Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças. Quando a palavra do Senhor diz que bem-aventurados sois quando vos injuriarem, mentindo, disserem toda sorte de mal de vós por minha causa. Bem-aventurados que são perseguidos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. A ótica de Deus não é a ótica dos homens. Esse é o grande conflito que temos a resolver. Só vamos entender a palavra de Deus, quem de fato Ele é, a sua obra em nossa vida, quando começarmos a enxergar o mundo e a nós pela ótica de Deus. Aquilo que os reformadores chamam de cosmovisão reformada, ou cosmovisão cristã. É como nós olhamos o mundo através de Cristo. Pedro diz: para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, e temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Terceira lição que nós podemos tirar com a resposta de Pedro: a primeira, ninguém é como o Senhor é, ninguém oferece. A segunda, o que o Senhor oferece, ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece. Quando Pedro responde corretamente a Jesus, Jesus no versículo 70 diz assim para Pedro: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Coisa tremenda, né? Pedro responde em nome de todos. E Jesus não repreende Pedro pela resposta correta de Pedro, mas ele esclarece a Pedro que ele que conhece os corações, ele sabe quem são os seus verdadeiros discípulos. E ele diz para Pedro: eu os escolhi em 12 vocês, um de vocês é o próprio diabo. Estava falando lá o próprio Judas, a quem nós conhecemos bem tudo o que aconteceu. Mas olha também aqui, quando Jesus vai falando a respeito dos discípulos que estavam abandonando ele. Olha que interessante, versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Eles não disseram para Jesus ouvir, mas Jesus conhece os corações, e Jesus sabia que nos corações eles estavam ali escandalizados com aquilo. E aí Jesus continua: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Contudo, olha como ele conhece os corações dos discípulos: há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Irmãos, nós não temos para onde ir mesmo, não, porque ninguém é como o Senhor é, ninguém oferece o que Ele oferece, e ninguém nos conhece como Ele nos conhece. Ele conhece o intento, o coração daqueles que dizem ser discípulos de Jesus, mas que quando são confrontados com o discurso da verdade, começam a abandonar o Senhor, como o verso 66. À vista disso, dessas palavras, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que o Senhor Deus trate
de mim e de você, meu querido. A igreja, o povo de Deus nessa cidade, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, que os discípulos verdadeiros de Jesus não tomem outra atitude a não ser da mesma de Pedro, de estar com Jesus, sempre com Jesus. Porque quando nós desviamos desse caminho, choraremos amargamente como este mesmo Pedro chorou. E no momento em que ele foi interpelado, porque foi reconhecido como um dos 12, ele negou a Jesus. Ele negou que era o seguidor de Jesus, cumprindo o que a Escritura diz, a palavra de Jesus. Pedro fez isso por 3 vezes e chorou amargamente, profundamente, sofreu no seu arrependimento. Mas quando reencontra com Jesus, Jesus restaura a sua comunhão com Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero finalizar dizendo que se ninguém é como o Senhor é, ninguém oferece o que o Senhor oferece, ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece, ninguém nos ama como Jesus nos ama. Ele não desiste dos seus discípulos. Nós podemos até vacilar de vez em quando, mas ele não desiste. E quando ele chega perto de Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Ele pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E 3ª vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro repete as mesmas palavras com tanta profundidade nesse texto que eu acabei de ler há pouco, quando ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe verdadeiramente que eu te amo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor nos conhece, irmãos, como ninguém. Esse mesmo Judas que traiu Jesus, quando ele chega perto do Getsemane, o Senhor olha para ele e ele vai para beijar Jesus. Jesus chama Judas de amigo e diz: amigo, a que viestes? Porque o Senhor nos ama apesar de nós. O Senhor nos ama apesar daquilo que eu, no meu mau coração, posso fazer. O Senhor odeia e abomina o pecado, mas Ele ama pessoas. Nós não temos para onde ir. Para quem iremos, Senhor, se Tu tens as palavras de vida eterna e temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus? Vamos colocar em pé nesse instante e vamos orar, aplicando aquilo que aprendemos nesse mundo de aflição, de pandemia, nesse mundo de tantas incertezas, crise econômica, sanitária, emocional. Vivemos num mundo que está vivenciando uma das maiores crises da história, mas nós só temos um caminho: Jesus. Não temos para onde ir. O governo federal não vai resolver, o governo estadual, municipal não vai resolver, a ciência, a medicina não vai resolver. São todos instrumentos que o Senhor pode usar para amenizar a nossa dor e a nossa aflição, mas só Ele é o dono de todas as coisas, só Ele tem todo o poder. Nós vamos orar e depois vamos já em sequência celebrar a ceia do Senhor. Querido Deus, amado Pai, que somos gratos
por este ato de culto, por toda a parte litúrgica, os cânticos, as orações, a exposição da palavra, e agora, Senhor, a celebração da ceia do Senhor, ordenanças sagradas, sacramento dado pelo Senhor da igreja, a sua igreja. Que possamos, no momento da ceia, termos comunhão restaurada, alegria de servir ao Senhor e alimento para a nossa fome e sede espiritual. Abençoa as vidas que estão presentes no culto, aqueles que estão acompanhando pela internet. Abençoa o teu povo de dentro e de fora. Abençoa esta cidade. Derrama da tua graça e nos faz continuar firme, caminhando aquele que é o caminho, a verdade que conduz à vida, Jesus Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17 em diante, mais precisamente o 23, ele trata sobre a ceia do Senhor, recomendando que a igreja faça uso correto da ceia, porque na cabeça da igreja a ceia estava se transformando em uma refeição comunitária. Estavam esquecendo-se do privilégio, mas também do exercício espiritual e da reverência ao participar da ceia. E ele repete as palavras de Jesus, versículo 23, o apóstolo Paulo escrevendo naquela igreja, diz: conforme eu recebi, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, tendo dado graça, partiu, e disse a seus discípulos: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. De forma semelhante, tomando o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que dele bebedes em memória de mim, até que ele venha. E no versículo 28, ele dá um recado para a igreja: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Para participar da ceia do Senhor, precisa ter passado pelo primeiro sacramento, o batismo, o reconhecimento dos pecados, ser batizado, conforme a grande comissão. Aqueles que são discipulados, aqueles que creem na palavra, sejam batizados, porque são salvos e não para a salvação. A mesa do Senhor não é presbiteriana, a mesa é do Senhor. Por isso, você que está entre nós e é de uma outra igreja cristã evangélica e que esteja em comunhão com Deus e com a sua igreja, pode participar conosco. A mesa do Senhor é inclusivista para todos aqueles que servem ao Senhor, têm consciência do que é a ceia e passaram pelo batismo. Mas ela é exclusiva para aqueles que não têm ainda um entendimento. Não podem participar, exatamente pela orientação, para não traírem para si juízo. E o versículo 30, a advertência maior: por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muitas pessoas vivendo a dormência do pecado, a enfermidade do pecado, e por isso não podem participar da ceia do Senhor. Que Deus nos ajude e que possamos participar com alegria da santa ceia do Senhor. E que nesse instante aqui, aqueles que vão participar, hoje eu vou pedir para o Diego, mas já não vamos ficar aqui, pode servir já ele aqui, pode servir o Cristo. Diego vai, fique de pé os que vão participar. Agora o pão e o vinho, por questões de pandemia, vão juntos, né? Então vamos participar todos juntos.
esperar que todos possam tirar e a gente vai participar juntos. O Senhor Jesus, tomando o pão e o cálice, falou que os discípulos deveriam participar até que ele volte. Vamos participar então, irmãos, dos elementos nesse momento. Deus bendito, Deus de todo poder e toda glória, mais uma vez reconhecemos a nossa fragilidade diante da tua grandeza. Nesse momento em que participamos do pão e do fruto da vida, o cálice, simbolizando o teu corpo entregue no madeiro, no Calvário, e o teu sangue vertido, espargido naquela cruz, nos fazendo lembrar do alto preço que foi pago pela nossa redenção. Que cada irmão e irmã que participou dessa celebração sintam-se fortalecidos, alimentados, pois a presença do Senhor nesses elementos é real, não carnal, é espiritual. A ceia do Senhor não é um memorial, é meio de graça, porque alimenta o teu povo espiritualmente. E eu peço, Pai, por todos que fazem essa congregação, a tua igreja, e aqueles que aqui comigo conduziram esse momento, abençoa a vida dos teus filhos, e sobre o teu povo aqui reunido, eu suplico, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre cada um de nós aqui presente, e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, agora e eternamente. Amém.